Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, a Alemanha não tinha tantos blindados avançados como a maioria pensa. Para falar a verdade, a Alemanha no começo da guerra tinha uma força blindada inferior às forças francesas e britânicas. Mas sua forma de como usava os blindados no campo de batalha faziam com que eles tivessem um enorme sucesso em suas táticas. E o Panzer II foi um dos pioneiros nisso, sendo o principal blindado das forças alemãs em 1939 e 1940. Devido aos atrasos constantes da fabricação dos Panzer III e IV, que a Alemanha não tinha em grandes números. Com esses dois blindados, se tornando os principais, somente em 1942, quando as unidades do Panzer II passaram a ser substituídas, e empregadas apenas em treinamento. Mas mesmo após sua aposentadoria nas forças alemãs em 1942, ele ainda era usado para treinar novos pilotos e tripulações de tanques para a guerra. Além de também, seu chassi sendo amplamente usado para artilharia autopropulsada e para caça-tanques como o Marder II. O Panzer II começou a ser desenvolvido em 27 de janeiro de 1934, quando o Estado-Maior alemão percebeu que os atrasos da fabricação do Panzer III e IV iria resultar num enorme problema para o exército. Com o alto comando pedindo para que as empresas Krupp, MAN, Henschel, Daimler-Benz projetasse o blindado para o exército. Com o projeto terminando em fevereiro de 1935, na onde o tanque foi projetado em cima do Panzer I, mas com chassi maior, e com armamento capaz de fazer frente a blindados. Só que seu desenvolvimento não acompanhou a experiência da Guerra Civil Espanhola que viria a acontecer em 1936. Assim, os projetistas não tinham uma noção que o blindado deveria vir equipado com uma blindagem mais espessa e à prova de projéteis perfurantes. Com o tanque saindo, com uma blindagem que só protegia de metralhadoras e estilhaços de artilharia altamente explosivos. Vindo apenas com 14 mm de blindagem de aço homogênea na frente e lateral que era levemente inclinada, enquanto sua traseira tinha 10 mm, na versão A, B e C. Sendo melhorados para a versão D, e, entre outubro de 1938 e março de 1939, quando sua blindagem subiu para 30 mm na versão D, e 35 mm na frente, e 25 mm na lateral na versão I, que ficou pouco mais quadrado. Já seu armamento era o canhão automático de 20 mm, o KWK-38L55, que foi baseado no canhão antiaéreo Flak 30. Mas esse armamento se provou obsoleto na operação na Polônia, com os projetistas começando a experimentar o canhão de 37 mm e de 50 mm no tanque, mas isso não foi para frente. Mas teve sucesso quando resolveram substituir a munição do blindado para a munição perfurante de blindagem explosiva com núcleo de tungstênio. Mas logo com o tempo de guerra, essa solução não se tornou viável, devido à escassez de tungstênio na indústria alemã. Já a sua mobilidade era excelente, era um tanque rápido, vinha equipado com um motor, Maybach HL62TM, de 6 cilindros a gasolina, de 140 cavalos, na versão A, B e C, e podia alcançar uma velocidade de 40 km por hora. Enquanto a versão D e vinham equipados com uma suspensão de barra de torção e uma melhor transmissão, dando uma velocidade máxima de 55 km por hora, dando alcance de 200 km ao blindado. O Panzer II era pequeno comparado aos outros blindados, e podia ser operado por apenas 3 membros. Mesmo sendo substituído em massa entre 1940 e 1941, devido ser bem fraco em relação aos seus rivais, ele ainda recebeu uma última versão, que foi modernizada de acordo com as experiências obtidas em guerra. Nascendo a versão F, em março de 1941, na onde sua blindagem no casco era de 35 mm, segundo os padrões da versão C e I, mas sua torre recebeu reforço, chegando a 30 mm. Não só na torre, mas também nas suas laterais e na sua traseira, elevando seu peso para as 9,5 toneladas, bem mais pesado em relação às 7,9 toneladas da versão C. E diante disso, foram construídos apenas 509 unidades, entre março de 1941 e julho de 1942. Já a versão C foi a mais construída.
tendo um total de mais de 1.100 unidades construídas da versão C, entre junho de 1938 até abril de 1940. Depois da versão F, seu chassi continuou sendo usado durante o tempo de guerra. Isso começou na SLG-33, que começou a ser produzida em 1941, que vinha equipado com um obuseiro de 150 mm, capturados da União Soviética. Mas foram construídos menos de 100 blindados desse tipo, que foram usados no Teatro Oriental. Outro tanque também veio a utilizar bastante chassi do Panzer II, foram os Marder II, que foram construídos em junho de 1942, na onde mais de 500 exemplares foram construídos. Utilizando armamento antitanque, de 76 mm, que foi amplamente usado em todas as frentes, e se mostrou um ótimo caça-tanques diante dos soviéticos e aliados. Ele também foi base para a Vesp, que utilizou seu chassi entre 1943 a 1944, utilizando obuseiro de 105 mm para suporte de infantaria e, entre outros, com um total de 670 sendo construídos.